Nós tivemos essa manifestação que aconteceu no dia 6 de abril, lá na Avenida São Paulo, no município de São Paulo, e durante essa manifestação, que era a favor da anistia em face daquelas pessoas que estão sendo condenadas, algumas já foram condenadas pelos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, nós tivemos uma manifestação do pastor Silas Malafaia. Eu sempre gosto de trazer aqui no canal as manifestações do pastor Silas, né? Porque ele é muito enérgico e às vezes ele é até um pouco agressivo. E eu quero trazer aqui um trecho, um pequeno trecho aqui, ele teve uma manifestação de mais ou menos uns 27 minutos, está aqui no canal do Poder 360, aqui também no YouTube, e eu quero trazer essa manifestação por quê? Porque é muito curioso como a gente observa a legislação, o contexto da legislação, né? Hoje ainda eu conversava com um colega que é bolsonarista, né, extremamente bolsonarista e tal, e a gente tenta dialogar assim, coração aberto, né, para tentar entender como a gente pode adaptar os nossos ideais políticos àquilo que está escrito na legislação, né? E eu falei justamente desse tipo penal, que é o artigo 286 do Código Penal, que trata dessa incitação à animosidade entre as Forças Armadas e os demais poderes, porque isso é um crime que foi inserido no Código Penal. Assim, presta atenção, se você falar, ei, Forças Armadas, vamos dar um golpe de Estado, isso é uma infração penal que foi inserida no Código Penal em 2021 e, curiosamente, quem estava a essa época no poder era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive sancionou essa lei, né? Não somente o ex-presidente Jair Bolsonaro, como também os seus ministros, porque isso foi inserido pela lei 14.197 de 2021. Eu falo isso com o camarada, né? E não é para defender PT ou defender a esquerda, não, é para a gente falar sobre a realidade, sobre os fatos como eles são, né? A gente não consegue não compreender os fatos como eles são. A gente pode até ter uma divergência a respeito de ideias, né? Mas os fatos, eles são esses os fatos, né? E por que isso é interessante? Porque o pastor Silas fez essa manifestação dele, eu vou colocar aqui, e aí ele meio que ele chama, né, as Forças Armadas, aí, cadê generais de 4 estrelas, seus covardes e tal. Até ali poderia ter algo a se levar em consideração, como as manifestações dele atingem a honra, né, do grupo de militares, como ele fala. Vou colocar aqui para você observar comigo, veja só. E eu não posso esquecer de falar, General Braga Neto. Sabe por que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Veja, a questão é a seguinte, nós temos no nosso país, né, conforme o texto constitucional, uma distribuição de atribuições e competências. A competência jurisdicional é do Poder Judiciário. A atribuição para oferecimento de uma acusação, né, nas ações penais públicas é do Ministério Público. Então, essas funções estão muito bem delimitadas. Não se trata de discussão política, né? Ainda que sim, fala assim, mas, Flaviano, o STF é político. Estou falando no corpo constitucional, como isso está escrito na Constituição. Então, não cabe a uma instituição emitir opinião ou parecer, né, ou um grupo de servidores públicos, porque é isso que são, né? Servidores públicos, assim como eu sou servidor público, não há previsão de grupos de servidores emitirem opiniões ou notas contra, né? Por exemplo, como fazem alguns sindicatos e associações, não há previsão para a instituição emitir uma nota. Olha, as Forças Armadas, como é que fala? Repreendem, condenam. E tem uma expressão que o pessoal, quando faz essas notas, repudia, né? Repudia a decisão do Supremo Tribunal Federal que decretou a prisão. Porque as atribuições são muito bem delimitadas no corpo constitucional. Por isso mesmo que não existe uma possibilidade de intervenção das Forças Armadas nos poderes constitucionais. Não existe essa possibilidade dentro do corpo constitucional. E é verdade que a interpretação constitucional cabe ao Supremo Tribunal Federal em última instância. Todo mundo, e principalmente todos os juízes, né, fazem um controle difuso de constitucionalidade. Que assim, qualquer juiz pode fazer um controle difuso de constitucionalidade. Se ele for provocado, dentro da provocação dele, ele vai emitir uma manifestação, vai decidir e vai levar em consideração se ele considera ou não constitucional determinado dispositivo de lei.
Mas assim, quem faz a interpretação concentrada da Constituição, e uma interpretação abstrata, é o Supremo Tribunal Federal. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, que é o que o pastor conclama aqui, né? Oh, os generais, seus covardes. Não existe essa possibilidade dos generais se intentarem contra aquilo que está dentro de um processo, né? Porque houve ali o Ministério Público, nos termos do artigo 129 da Constituição, exercendo suas atribuições constitucionais, e aí o Supremo Tribunal Federal, que é o poder, representação do Poder Judiciário, emitir uma decisão judicial. Não há possibilidade dessas coisas. E é justamente nessas coisas que não existem no campo jurídico, por exemplo, é que as pessoas discutem muito, mas são coisas que sequer existem. E aí, por que eu trago aqui, por que eu mostrei esse dispositivo? Essa fala do pastor Silas, claro, me parece que não, mas forçosamente você conseguiria inserir, inclusive, aqui, né? Ele está novamente no mesmo contexto da instigação, da animosidade entre instituições, né? Ele está instigando, veja só, incorre na mesma prática, incorre aqui nessa incitação pública de crime, e incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou entre as Forças Armadas, dela, contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Qual é o poder constitucional aqui? Supremo Tribunal Federal. A decisão de prisão do general Braga Neto não é do ministro Alexandre de Moraes. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Esse é mais um erro, né? Esse é com todo respeito. Mas isso é um erro, você falar, é o Xandão. Não é o Xandão, é o Supremo Tribunal Federal. É um órgão colegiado. Ainda que o ministro emita decisões monocráticas, essas decisões são referendadas. Elas têm sido referendadas pela maioria. Então não adianta você querer colocar o alvo no ministro. Na verdade, é o órgão. Então, quando você critica uma decisão, né? E o pastor, como uma pessoa, pode criticar, sim, uma decisão. Mas além de criticar, ele convoca os generais patricelas que são covardes. Ali, ele pode estar incorrendo na prática do parágrafo único 286, porque ele convoca, né, um grupo de servidores públicos do alto escalão das Forças Armadas ou do Exército Brasileiro contra uma decisão que foi proferida pelo poder constitucional. Mas essa é a minha leitura desse texto e da fala do pastor. Você pode ter uma opinião diferente, simplesmente, né? Então eu quero que você coloque aqui no campo dos comentários se você discorda, se você acha que não, isso não tem nada a ver, o pastor ali está manifestando e tal. Deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários, tá certo? E a gente se vê em mais um vídeo aí. Forte abraço e até a próxima.